É uma alegria estar com vocês, tá bom? Queria começar orando e aí eu quero explicar um pouquinho como é que a gente vai fazer a nossa matéria sobre esse tema, né? E aí a gente vai começar a conversar então. Vou orar aqui. Obrigado, Pai, porque a oração é o que nos faz nos comunicar contigo, Pai. Como é especial isso, nós olhamos na Tua Palavra, em tantos momentos onde as pessoas precisavam ir a um tabernáculo, um templo, a Te buscar, e hoje através da oração, por meio de Cristo, a gente pode conversar contigo livremente. Como isso é um privilégio, Pai. Nos ajuda a realmente fazer com que esse privilégio seja real no nosso dia a dia, a gente realmente possa estar nos aproximando de Ti a cada dia, a cada momento, e que a gente possa estar escutando a Tua voz nesse tempo, Pai. Em mim não tem nada que eu possa realmente transmitir para transformar o coração de alguém, mas o Senhor pode, Pai. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma. Então, esse que é meu clamor, a partir do meu coração, para cada um aqui também, Pai. Eu agradeço muito por esse tempo pela manhã. Em nome de Jesus, amém, Deus. Beleza, gente. O nosso tema que a gente vai estar falando nesse mês chama O Segredo da Oração. E acho que se tem uma das coisas mais fundamentais que a gente vive como cristãos no nosso dia a dia, é a própria oração, porque é a forma que a gente se comunica com Deus, né? E coloquei esse tema de o segredo da oração, porque eu creio que muitas vezes a gente pode não entender o que a oração significa, não entender para quem nós estamos orando, como nós podemos orar, e por conta disso a gente fica frustrado. É aquela história da pessoa diz, mas eu orei tanto tempo por isso e Deus não respondeu. Ele respondeu, talvez você não percebeu o jeito, talvez não entendeu o que ele estava falando para o teu coração nesse momento, mas Deus, ele cumpre as promessas que ele faz, né? Então ele é muito claro com o que ele afirma. Então, o meu objetivo nesse mês, a gente tem 5 encontros, é a gente realmente ter essa condição de dizer, puxa, eu estou entendendo gradativamente mais o que é oração. Como a gente tem vários textos bíblicos, porque tudo que eu vou falar aqui eu vou me basear na palavra de Deus, certo? Na Bíblia. Então eu vou pedir a participação de vocês para que possam ler junto um ou outro texto, para não ficar maçante também só eu lendo, tá bom? Daí, numa hora determinada, eu vou pedir ali para a gente compartilhando isso, beleza? Eu quero começar com uma frase, que é uma frase de Martinho Lutero. A frase diz assim, ó: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E eu tenho tanto trabalho que eu não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Martinho Lutero, aquele que nós conhecemos como o pai da reforma, né? Ele dizia muito sobre isso, né? Todas as manhãs ele investia 2 horas em oração. Eu não sei se tem alguma coisa pela manhã que a gente investe 2 horas, fora o trabalho, ou fora os estudos, ou algo que a gente precise fazer. Mas Martinho Lutero entendia que era uma necessidade tão grande que ele passava 2 horas pela manhã orando para que o seu dia não fosse ruim. Ou seja, ele mesmo diz, né, que o diabo não tem a vitória o dia inteiro. Por isso que eu estou começando o meu dia já orando fervorosamente muito tempo. Quando eu tenho um dia cheio, aí eu preciso orar 3 horas, porque mais ainda eu vou precisar do contato do meu Deus. O que eu quero, o meu objetivo, o meu desejo através desse mês é que a gente passe por esse mês entendendo cada vez mais a necessidade da oração. Quando eu leio essa frase, eu me envergonho porque eu vejo que pouquíssimas vezes eu oro. E todas as tentações que eu cedo, a minha ira, a minha ansiedade, o meu temor a pessoas e tantas outras coisas, é porque eu não comecei o meu dia dedicando ao Senhor, orando, colocando as coisas diante dele. Então eu fui desarmado para a guerra do meu dia, né? É aquele esquema de ver um soldado sem arma nenhuma e ele vai para a batalha, mas ele quer ter vitória sem nenhuma proteção, sem nenhuma arma, não vai adiantar. Que a oração possa ser a nossa principal arma para o dia, que a gente possa entender a necessidade dela. Tudo bem? A nossa aula de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, ela chama O que é oração. A gente não consegue entrar em nenhum outro ponto sem a gente começar partindo disso, né? Entendendo o que é oração. Quando a gente entende o que é oração, o que ela quer nos dizer, todos os outros pontos ficam um pouco mais fácil.
E deixa eu passar agora um esboço rapidinho do que eu pretendo nas outras aulas também, para vocês não desistirem na primeira, tá? Talvez as perguntas de vocês cheguem nas outras. E com certeza eu estou aprendendo sobre esse tema, a gente vai aprendendo juntos. Se vocês têm perguntas também podem fazer. Talvez não saiba todas as respostas, vou tentar achar a resposta e a gente vai conversando, tá? Primeiro tema, o de hoje, o que é oração? Segundo tema, na semana que vem, a gente vai falar sobre a Trindade na oração. Quem é Deus na oração, Cristo, o Espírito Santo. Quantas vezes a gente não sabe o que o Espírito Santo faz no nosso meio, a gente só diz, o Espírito Santo vai cuidar, o Espírito Santo vai fazer. Então, a gente tem um entendimento real de cada pessoa da Trindade no meio dessa comunicação, que é a oração. Terceira aula, como devemos orar. A gente vai ver bastante do Pai Nosso, não como uma reza, mas como um princípio de oração e várias características que falam ali de Mateus 6, né, em vários âmbitos. A gente vai ver o versículo, a quarta característica é a oração muda as coisas. Essa é a pergunta. Será que quando eu oro, as coisas ao meu redor mudam ou não muda nada? Porque então, por que eu vou orar se as coisas não mudam? Essa é a nossa quarta aula. E por fim, a nossa quinta e última, as mentiras que nós acreditamos da oração e talvez a verdade que pode nos libertar delas, né? Então, são 5 aulas, a gente vai compondo todas elas aos poucos. E como o Beto já avisou em outros momentos, né, todas essas aulas vão estar gravadas também depois no YouTube, então você pode também pegar a sequência ali, pode compartilhar com outras pessoas, mas aqui a gente tem o nosso tempo ao vivo, tá bom? Então, beleza. Pensando nesse princípio do que é oração, a primeira questão que eu quero perguntar e quero conversar com vocês é o que acontece em toda a cultura que existe. Em todas as culturas, de todas as épocas, existem coisas semelhantes. Coisas semelhantes que, por exemplo, a gente vê que em todas as culturas, todas as épocas, e isso a gente vai ver aos pouquinhos, existe uma certa lei. Tu pode ir numa tribo de índios, eles vão ter leis que regem aquele local, porque teve problemas já referentes a isso. Então, talvez pode ser uma lei completamente distorcida, como, por exemplo, algumas tribos dizem, olha, o filho que nasce com defeito, ele tem que ser sacrificado. É uma lei que a gente jamais diria que é correta, completamente errada, mas é uma lei que eles colocam lá. Certa ou errada, todas as culturas têm leis que regem aquela cultura, aquele povo, aquele momento de vida. Todas as culturas têm. A segunda coisa, e é o que a gente está vendo aqui, é a oração. Em todas as culturas, de todas as formas, mesmo de maneiras diferentes, existe, de certa forma, um contato com o divino, um contato com alguém superior, um contato com o físico, com o espiritual, o normal com o transcendente. Sempre existe um tipo de contato assim. Você pode ir lá nas culturas dos Incas, lá em outros lugares. Alguns anos atrás eu fui com alguns amigos lá em Machu Picchu, e aí a gente vê o povo que morava ali, como eles eram profundamente espiritualizados, como tinha muitas coisas da religião deles, então eles acreditavam em 3 animais, que era o puma, a serpente e o condor, e aí eles veneravam cada um deles. Então, em toda a cultura, por mais inóspita que seja, tem uma busca de contato, geralmente, com o ser superior. Quer ver uns exemplos disso? Olha o que, por exemplo, a gente pode ver nas religiões monoteístas, ou seja, de um Deus só. Talvez as 3 maiores, né? Muçulmanos, judeus e os cristãos, né? Muçulmanos, eles acostumam-se a orar geralmente 5 vezes por dia, de joelhos, voltados para Meca. E eles têm uma reza, eles têm um contato bem específico, eles têm leis e ordens que regem essa oração, que é o contato, então, com o ser superior. Os judeus, desde a antiguidade até hoje, eles também têm o seu costume de orar 3 vezes por dia, e geralmente os sacerdotes, né, os judeus, eles oram se balançando assim, porque parece um mantra, mas eles estão procurando se concentrar no que eles estão conversando, e eles têm várias orações, tanto que em Deuteronômio a gente vê alguns versículos que são orações, que até hoje esses rabinos, eles também fazem diariamente em vários momentos. Tem orações diferentes a cada momento, eles fazem. Por exemplo, os católicos. Os católicos, eles também têm tipos de oração. Várias delas são orações de reza, ou seja, orações decoradas, que você precisa repetir,
Muito porque um dos sacramentos que eles têm, ou seja, um dos meios que é de alcançar a graça divina, de eu conseguir alcançar minha salvação, é a penitência, né? É uma dessas partes, que é a oração, de confessar e tudo mais. Então, para conseguir esse perdão, se confessam para o padre, colocam isso em oração, numa reza, vão repetindo isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Existem várias culturas diferentes. Várias culturas onde elas buscam, de certa forma, um contato com o divino. Segundo ponto de religiões. Religiões politeístas, ou seja, que tem mais de um Deus ou vários e vários deuses. Primeira, os budistas. Eles rogam muitas vezes para a atmosfera para aliviar o sofrimento e liberar a bondade. Então, eles podem não estar orando para um Deus ou para alguém pessoal, mas eles estão orando para a atmosfera, pedindo por essa tranquilidade, para aliviar o sofrimento. Os hindus, eles oram para muitos e muitos deuses pela paz mundial, mas principalmente pela união com o ser supremo que é o Brahma, para escapar dos ciclos de reencarnação. Então, você percebe como é uma mescla, é um sincretismo de várias crenças bem diferentes, mas existe uma coisa em característica. Eles buscam o ser divino, eles buscam contato com alguém maior. Tem um estudo que foi feito em 2004 que diz que 30% dos ateus, eles admitem orar às vezes. Tem uma frase que diz que na trincheira não existe ateus, porque quando tu tá no meio da guerra e tá na trincheira, não tem ninguém que diz, meu Deus, me ajuda. Mas, e dentro dessa pesquisa também, dizia que 17% desses 30, eles oravam regularmente, mesmo se dizendo ateus, mesmo se dizendo não acreditar em nada. Então, parece que está inerente ao ser humano uma necessidade de conversar com alguém superior, de conversar com alguém maior, conversar com alguém que não está ao seu redor e que pode, de alguma forma, resolver ou sanar os problemas do seu coração. Todas as culturas, todas as épocas, a gente vai ver, de certa forma, esse contato, essa busca, esse anseio. Agora, a grande pergunta que é como eu vou distinguir a oração verdadeira da falsa? Porque só aqui a gente enumerou 6 ou 7 tipos de orações diferentes e completamente distintas, aonde a gente quer realmente aprender a poder os dias. E é por isso que a nossa aula vai se basear inteiramente no que a palavra de Deus diz, desde lá do princípio, para a gente entender esse anseio do relacionamento com alguém superior, que todas as culturas existem. Mesmo que não entendam, quando a gente olha a nossa verdade como a palavra, a gente começa a entender o motivo de tantas pessoas buscarem alguém superior, onde até mesmo os ateus, algumas vezes, clamam a alguém superior, mesmo que não creiam em alguém superior, porque existe uma necessidade inerente no seu coração. Agora sim, vamos entrar na nossa aula. 5 pontos para a gente entender o que é oração. O primeiro é o anseio e a gente vai compartilhando cada um deles no momento, tá bom? Agora eu quero pedir a ajuda de vocês, a participação. Alguém poderia ler Gênesis 1, de 26 a 27? Pode só liberar o microfone e diz eu, e aí, tranquilo. Alguém poderia? Eu posso ler. Beleza. Gênesis 2, versículo 7. Alguém poderia ler? Eu leio. Beleza. E Romanos 1, 19 a 20. Alguém poderia ler? Eu leio. Beleza. Então tá bom. O que nós estamos vendo nesse momento, certo? A gente está aprendendo sobre o que é oração. A gente está olhando para a Bíblia como a base da oração que a gente vai fazer, ou seja, o anseio básico de tudo que a gente quer. Para isso, a gente precisa voltar à criação de todas as coisas. Então, vamos começar lendo ali Gênesis 1, de 26 a 27. Pode ler. Ok, deixa eu pegar aqui. Pode ler aí. Beleza. 1 de 26 a 27.
Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou até aí, até Isso o aí. 27. Olha duas coisas que a gente consegue ver nesse texto, certo? Primeira coisa, existe um relacionamento de Deus com o Espírito Santo, com Jesus, desde o início, desde antes de qualquer ser humano pisar na terra. Porque o verbo que ele diz ali é façamos, ele está no plural, não diz eu estou fazendo o homem a minha imagem, estou fazendo, nós estamos fazendo, façamos. O que a gente entende? Que o princípio de todo relacionamento ele se baseia na Trindade. Porque Deus é um Deus relacional e ele se relaciona com as pessoas da Trindade, com o Espírito Santo, com Jesus. Tanto que no começo da Bíblia a gente vê o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente tem já essa interação. É o próprio Cristo pré-encarnado, mas ele também está ali no meio. Façamos o homem à sua imagem. Então olha a profundidade. Existe um relacionamento já. Deus é um Deus relacional e ele existe assim. Desde sempre existiu sendo um ser relacional junto com as outras pessoas da Trindade. Então, ele cria o homem e a mulher, e a gente vê ali versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou homem e mulher. Ou seja, o que quer dizer essa palavra imagem? Imagem, ela remete a ser um representante visível do Deus invisível. Ou seja, eu tenho características que se aproximam de quem me criou. Principalmente, eu sou um ser relacional. A gente não vê nenhum animal conversando com o outro, não vê dois cachorros debatendo sobre o clima e tudo mais, porque eles não são seres relacionais a mesma clareza que nós. Eles são seres instintivos, são diferentes, têm algumas características, mas é completamente diferente da criação humana. A gente vê porque nós somos feitos em imagem, ou seja, representantes visíveis do Deus invisível, para que nós pudéssemos espelhar diante de tudo que foi criado o relacionamento com o próprio Deus, a forma que ele nos criou. Nós temos características desse próprio Deus. E isso é algo profundo, de tal forma que a gente consegue se relacionar com ele. Então, essa é a primeira coisa. Nós somos feitos para refletir ele. Esse já começa sendo um grande anseio de que nós temos no nosso coração. Gênesis 2, versículo 7. Quem pode ler? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha que profundo, tá? O que eu quero fazer nessa aula, na verdade, é te levar a ler Gênesis de uma maneira um pouquinho mais profunda, um pouquinho diferente, talvez, que você acostuma lendo. Ver Gênesis da ótica do princípio da oração. O que está acontecendo ali é que a gente vê a palavra de Deus como a Bíblia, como a palavra dele literalmente revelada para o nosso dia a dia. A palavra, a voz, a palavra de Deus é tão poderosa que pela palavra ele disse haja luz e houve luz. Ele não disse haja luz e agora eu vou preparar aqui então vários eletrodos e várias coisas que vão formar isso. Não, ele disse haja luz e houve luz. A palavra de Deus, ela tem poder. E é por isso que a Bíblia é algo tão importante e tão relevante para a nossa vida. Deus foi criando todas as coisas pela palavra. Quando chegou a criação do homem e da mulher, primeiramente do homem, ele faz do barro, ele faz uma maneira diferente, é uma criação especial. Ele forma esse ser para que tivesse relacionamento, de tal forma que o próprio Cristo encarnado, ele tem a semelhança de homens. Ou seja, Deus fez o homem de uma maneira relacional, de tal forma que o seu próprio filho, ou seja, a versão encarnada de Deus, se parece com outros homens, é igual a outros homens. Essa é a profundidade da criação de Deus, nos criando de uma maneira relacional. João Calvino dizia: existe dentro da mente humana, por instinto natural, na verdade, uma consciência da divindade. Nós nascemos já com uma consciência de que existe alguém mais, existe algo maior. Porque nós somos limitados, nós somos pequenos, o mundo é tão grande, o universo é tão grande, nós já nascemos com essa sensação de que existe alguém maior.
E essa sensação, ela vai se remetendo para vários lugares. Por isso que mesmo em uma tribo inóspita, onde nunca ouviu falar da palavra de Deus, nunca ouviu falar sobre nada disso, eles têm as suas culturas, eles têm um exemplo de oração, eles têm deuses, eles têm entidades, porque está inerente ao nosso coração essa necessidade, porque nós fomos criados para relacionamento com esse Deus. A gente vai ver depois que coisas foram distorcidas, mas do princípio sempre foi criado assim. E aí, nós vemos Romanos 1, de 19 a 20. Pode ler. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha só que a profundidade disso. Romanos 1, o que Paulo está dizendo ali? Todas as pessoas, elas podem pelo menos ter uma noção sobre Deus ao simplesmente olhar para a natureza. Porque é impossível que a cada dia, com um pôr do sol diferente, com o nascer do sol diferente, com as estações diferentes, com a forma que nós mesmos fomos criados, a complexidade de um olho e tudo que existe ao nosso redor, não é possível que não exista um Criador acima de todas as coisas, além de todas as coisas, que esteja nos capacitando, esteja cuidando de nós a cada momento. Então, o que Romanos 1 ali está dizendo essas pessoas, elas não podem dizer que nunca ouviram falar sobre um Deus, porque está inerente, veio de fábrica, já no coração deles, um anseio por alguém maior e um entendimento de que existe alguém maior. Porque as coisas são muito maiores do que nós somos muito limitados para que não haja alguém maior. Então, o que nós estamos vendo nesse primeiro ponto? Existe um anseio natural em todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as culturas, de buscar alguém maior. Você pode conversar com um ateu sobre o seu entendimento sobre Deus, ele pode entender que que não existe um Deus, não existe alguém relacional, mas de alguma forma, até várias teorias eles falam do design inteligente, de alguma forma alguém criou de uma maneira ordenada, as coisas foram criadas de uma maneira ordenada. Hoje é muito difícil alguém crer que do acaso se criou tudo, porque as coisas estão muito bem ordenadas para serem criadas do acaso, né? Então, a bagunça só gera mais bagunça, né? Da desordem a gente não cria ordem. Então, a gente vai vendo esse anseio geral. O que eu quero dizer com isso? Se você quer conversar com uma pessoa que não é cristã sobre, de alguma forma, a começar sobre o princípio de Deus, você pode começar com esse tema. Existe um anseio dela, provavelmente, sobre alguém superior, como existe o nosso. O brasileiro, por si só, em geral, ele tem muita vertente católica, né? Então é um ponto de entrada, mas mesmo que não seja, provavelmente essa pessoa tem um anseio no seu coração já por conta de tudo isso, tá bom? Primeira característica, então, que nós vemos, anseio. Nós fomos criados para ser relacionais, nós fomos criados por Deus de uma maneira especial, de uma maneira diferente, aonde Ele mesmo soprou o fôlego de vida nas nossas narinas, e ali nós fomos formados, através disso, para nos relacionarmos com Ele. Primeiro ponto, então, anseio. Vamos, então, para o nosso segundo ponto. Eu estou passando aqui a matéria, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper para a gente poder conversar um pouquinho mais, se alguém tem alguma dúvida ou algo a acrescentar também, principalmente, tá bom? Segundo ponto, e agora nós entramos na vertente realmente do que aconteceu, porque esse relacionamento ele não é comum entre todas as pessoas. Por que então, se todo mundo tem o anseio de se relacionar com Deus, nós fomos criados assim, nosso DNA já é assim, por que todo mundo não se relaciona com Deus da mesma maneira? E aí nós temos um grande conflito, um grande problema. Vamos aos nossos próximos 3 textos, então. Alguém pode ler Gênesis 3, 6? Eu leio. Beleza. Alguém pode ler Gênesis 3, de 8 a 10? Eu leio. Sim, posso. Renan, vai. O Arthur. Arthur, pode ler então. E Gênesis 3, de 16 a 19? Eu leio, então. Beleza. Tranquilo. O que acontece então? Desse anseio, algo aconteceu naquele momento. Nós conhecemos bem o que aconteceu,
mas muitas vezes a gente não percebe todas as implicações. E como todo o nosso ato de oração, acontecem mais ou menos os mesmos atos, os mesmos passos. Olha a princípio, Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Olha o que acontece aqui. Até ali, o relacionamento com Deus, a gente vai ver que ele era pleno, ele era completo. Todos os dias Deus se relacionava com eles de uma maneira integral, eles tinham contato com o próprio Deus. A gente vai vendo várias coisas que Deus ia falando de Adão, eu te dou essa tarefa, vocês têm essas tarefas, estou criando a mulher aqui. Eles tinham um relacionamento profundo, a gente queria que até a cada dia eles tinham esse relacionamento. Deste ponto em diante, percebe que a primeira tentação que acontece é a serpente, primeiramente, dizendo: será que foi Deus falou exatamente assim? É a distorção. É assim que Satanás age até hoje. Ele simplesmente distorce. Ele não quer te afastar completamente de Deus. Ele quer geralmente distorcer o que você crê sobre ele. Porque aí, quando você orar para que uma pessoa seja curada e você viu na televisão e diz: puxa, na televisão aquele pastor cura as pessoas, mas eu orei tanto para que meu parente fosse curado e não foi curado. Deus não é bom. Eu não quero mais me relacionar com ele. Muito bem, exatamente o que Satanás quer. Porque ele quer distorcer algo que Deus nunca disse, que ele curaria todas as pessoas. Ele tem outras promessas que a gente vai ver que são muito profundas. Então, o que acontece ali? Eva e depois Adão cederam a primeira possibilidade, onde eles veem: nós podemos ser como Deus, nós podemos ter todo esse conhecimento, comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é isso que eles fazem. Ali, neste ponto, se quebra o relacionamento. Existem alguns estudiosos que dizem que os únicos capítulos da Bíblia que não tem pecado é Gênesis 1 e 2 e os últimos capítulos de Apocalipse, principalmente o último, que daí é o novo céu, nova terra, é o novo Éden, a restauração de todas as coisas. Dali do começo até o fim é só pecadaria, é só o que a gente vê em todas as épocas, em todos os momentos, até o fim dos tempos. Começou naquele princípio de ceder a Satanás numa distorção do que Deus tinha dito. Percebe como todo o nosso ato de oração, a gente tem o mesmo perigo, a mesma capacidade, por isso a gente precisa conhecer o que é oração e conhecer a palavra de Deus. Gênesis 3, de 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, o Deus, chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha que coisa profunda. Deus, o final de tarde, pelo menos o que remete o texto aqui, é que ele tinha um relacionamento com um homem e a mulher. Ele chegava e eles possivelmente sempre se encontravam, eles nunca se escondiam, eles sempre se aproximavam e falavam: que alegria, eu estou com Deus, com o meu Criador, eu estou me relacionando com Ele a cada dia. Esse anseio era natural porque eles foram criados dessa forma. Do primeiro pecado, o que aconteceu? Eles se esconderam. Porque o pecado, ele sempre nos dá um sentimento de culpa e ele nos faz fugir. Já percebeu como várias vezes a gente entra num pecado recorrente e aí a gente, eu não vou orar hoje, não vou conversar com Deus, porque, puxa, de novo, eu vou pedir perdão da mesma coisa. E é fácil a gente se esconder, é fácil a gente fugir. Como se Deus não estivesse vendo exatamente o que nós estamos fazendo, não conhecesse nosso coração e nossas intenções também. Mas a primeira pergunta que Deus faz depois da queda, para mim, o que eu percebo é a pergunta que ecoa até hoje no nosso coração: onde você está? Deus nunca faz uma pergunta para informação, porque ele sabe de todas as coisas, mas para revelação. Não era Deus que precisava saber onde Adão e Eva estavam. Ele sabia exatamente. Adão e Eva precisavam entender aonde eles estavam. E é por isso que essa pergunta é tão profunda. Aonde você está? É essa pergunta que Deus faz para a gente a cada dia. Quando a gente acorda de manhã e Deus pergunta: querido, onde é que você está? Você sabe onde está? Você está próximo de mim? Você tem se comunicado comigo? Você tem tido mágoa com pessoas?
tem estado bem com o seu coração, tem lutado com algum pecado, aonde você está? Essa pergunta, Deus sabe exatamente aonde nós estamos. A oração, nós estamos conversando com Ele sobre aonde nós precisamos entender que nós estamos. Desde o princípio, o nosso pecado gera fuga. E o que Deus vai fazer é se aproximar para dizer, querida, onde você está? Eu quero te escutar. Eu estou aqui para te escutar mais uma vez. A profundidade disso, para mim, ela é reveladora de como Deus é um Deus que sabe das nossas limitações. E mesmo conhecendo nossas limitações, se aproxima. Gênesis, aliás, dentro disso, o que nós percebemos? Tem um livro que chama Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Esse livro é muito legal porque ele eram várias conversas de rádio durante a Segunda Guerra Mundial, então eles fizeram um compilado e escreveram esse livro de C.S. Lewis, que era um grande teólogo da época. E aí ele começa falando escrevendo e começa contando a história do cristianismo sem usar a Bíblia. Ele vai falando sobre essas necessidades inerentes de todo ser humano, mesmo que sejam ateus. E ele fala sobre uma coisa, uma lei moral. Existe uma lei natural, existe uma lei moral. Uma lei natural é que o cachorro, o animal, qualquer um deles, ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode. Naturalmente ele sabe quando ele fez uma coisa errada e não fez, no sentido de instintivo. Agora, a lei moral é que todo homem, toda mulher tem uma opção de fazer algo que é certo e errado. A pessoa pode nunca ter lido a Bíblia, mas se ela faz um ato que é contra a nossa moral básica do coração, diz, nossa, acho que você passou do ponto. Acho que isso aqui eu fiz errado. Porque essa lei já está no nosso coração. Essa lei moral, ela está impressa no nosso coração porque ela vem da bondade de Deus, da nossa imagem perdida lá no Éden a partir do primeiro pecado. Agora olha Gênesis 3, de 16 a 19. O que diz? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, o que está acontecendo ali? Todo pecado, todo ato contrário a Deus tem consequências. E a gente vai vendo isso do primeiro pecado até qualquer um que a gente comete. Às vezes as consequências são da gente se afastar de Deus, da gente não querer estar próximo dele. Às vezes as consequências são públicas, são com relação a outras pessoas. Às vezes são consequências que a gente não vai ver a curto prazo, mas a longo prazo, mas existem consequências. Nós fomos criados para estar perto de Deus, para estar plenamente com Ele. Todo o nosso passo de afastamento tem consequências naturais, porque nós não fomos criados para esses outros lugares, nós fomos criados para estar com Deus. E é isso que as consequências vêm a mostrar. Ou seja, se a primeira característica que a gente viu ali, que é o anseio, que nós fomos formados para nos relacionar com Deus, a segunda característica é que o pecado quebrou esse relacionamento. Nós nascemos em pecado e esse pecado quebra o relacionamento. E é por isso que em tantas culturas a forma de buscar Deus, a forma de buscar alguém, mesmo que seja um anseio inerente, ela é completamente distorcida em vários lugares e diferente. Porque nós percebemos que o pecado quebra esse relacionamento. Terceiro ponto, então, tá? Iniciativa. Agora, esse é o ponto que, pelo menos para mim, eu nunca tinha percebido, nunca tinha lido dessa maneira, mas leia junto comigo esses textos, tá? Deixa eu ler alguns desses textos agora, para a gente acompanhar nessa sequência. Gênesis 3, versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que está acontecendo ali? Do primeiro momento em que a humanidade peca, Deus traz a solução. É engraçado que parece que, puxa, Deus tinha um plano perfeito para Adão e Eva, eles erraram, e aí Deus teve que começar lá do esboço de novo, rabiscar tudo e falar, vamos para o plano B. Sempre foi o plano A. Deus já tinha o consentimento de cada coisa que existiria, e dentro disso, ele diz, eu vou trazer um plano. Um dia o meu filho, o descendente da mulher,
pisará na cabeça da serpente, pisará na cabeça de Satanás. Um dia o meu filho, ele vai derrotar a morte. Olha a profundidade disso. De que é a iniciativa nesse primeiro momento para que o relacionamento nosso para com Deus fosse restaurado? Iniciativa é de Deus. Segundo texto, Gênesis 3, de 21 a 23. Olha a profundidade disso aqui. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiam Adão e sua mulher. Deus é quem vestiu a vergonha do homem e da mulher, não foram eles que fizeram as próprias roupas, o próprio Deus, porque Deus cuida dos seus, ele está cuidando, ele está mostrando graça, misericórdia, o seu perdão. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, não se deve. Tome também do fruto da árvore do conhecimento, da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Parece nesse texto, quando a gente vai lendo Gênesis, que, puxa, que Deus mau. Os caras já tinham feito coisa errada. E ele ainda é expulso do jardim. Ele não quer que eles estejam próximos. Como é que eles vão ficar próximos de Deus se ele expulsou do jardim? Na verdade, é o contrário. A forma de que Deus pudesse estar próximo com eles é através deles fora do jardim. Porque dentro do jardim eles comeriam do fruto da árvore da vida e eles nunca mais morreriam. Eles passariam eternamente distantes de Deus. O que Deus está fazendo naquele momento, né? Eu quero que eles se relacionem comigo. Por isso que hoje eu vou tirar eles do jardim. Para que eles voltem um dia ao pó. Para que eles tenham uma perspectiva, se ao me buscarem, eu possa estar com eles. Primeira coisa que nós vemos ali, o plano de Deus, a iniciativa dele. Segunda coisa, ele é quem nos restaura da nossa vergonha, ele que vestiu Adão e Eva, ele é quem traz toda essa proteção, ele é quem cria essa possibilidade de um novo relacionamento para a humanidade. Mais uma vez, iniciativa de Deus. Olha então um esboço de todo o Antigo Testamento. Pentateuco, primeiros 5 livros da Bíblia. Deus chama um povo para si. Começa lá em Gênesis 12 com Abraão, e aí vai aumentando isso por cada uma das pessoas. E Deus cria o povo de Israel, um povo para si, porque ele quer se relacionar com as pessoas de uma forma mais clara. Antes disso, até a gente vê Noé e outras pessoas fiéis, que esses foram os emissários de Deus em meio ao povo. Deus instrui, então, no meio do Pentateuco, a eles criarem um tabernáculo, onde a presença de Deus estaria e onde eles poderiam se relacionar com o próprio Deus. Aí a gente chega no período de Juízes, dos reis, onde Deus está disciplinando o seu povo porque eles estavam se afastando de Deus. Ou seja, eles estavam indo para lugares diferentes, buscando outros completos, jamais estariam satisfeitos, porque só em Deus a gente tem essa satisfação. Então Deus disciplina o povo, e ele também, naquele período dos reis principalmente, tem o seu próprio templo, onde a sua presença também está colocada ali. Depois ele envia profetas, pessoas que eram a voz de Deus diante do povo. E Deus mais uma vez fala com o povo que se eles desobedecessem, eles estariam distantes de Deus, haveriam consequências. Sempre foi iniciativa de Deus para o nosso relacionamento com ele. Olha a profundidade de todo o Antigo Testamento, até que o ápice disso é quando ele envia o próprio Jesus e diz: agora, eis a minha presença na terra, para que vocês se relacionem com uma pessoa, com alguém de carne e osso, com um exemplo perfeito que está diante de vocês. Olha a profundidade que a gente vai ver na Bíblia. A iniciativa vem de Deus. Por fim, olha esse último texto, Hebreus 10, de 19 até o 22. Olha o que diz ali. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. O que ele está dizendo ali? É mais uma vez iniciativa de Deus, é mais uma vez iniciativa dele, através de Jesus, para que nós nos relacionássemos. Sabe o que é a oração? A oração é uma resposta a Deus, porque a iniciativa é dele de ouvir, a iniciativa é dele de se aproximar conosco, mesmo sendo pecadores.
a conversa foi iniciada por ele. E a pergunta é, onde você está, meu querido? E agora, a oração é uma resposta a essa grande pergunta. A iniciativa é de Deus. E quando a gente vê isso, é tão diferente, porque parece que a oração muitas vezes é, eu quero que Deus entre nesse lugar. Então eu vou orar para que ele esteja aqui neste lugar. Deus já está, você que não está conectado com ele. E muitas vezes a gente tem essa falsa impressão de, puxa, eu tenho que convidar ele para vir cada vez mais. Ele já está em todos os lugares. A grande questão é onde está o meu coração. E quando o meu coração está no lugar certo, eu posso estar no meio de uma prisão, como nós vemos várias vezes os apóstolos. E eles estavam cantando louvores, porque eles estavam próximos de Deus. A iniciativa é dele. Ele estende a mão a cada dia, a cada manhã. A questão é se a gente vai se aproximar ou não. Quarta característica, então, o retorno. Olha o que diz lá. Agora eu vou ler os versículos, porque o nosso tempo também está apertado, tá? Mas depois no final, se tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade, tá bom? Gênesis 4, de 23 até o 24. Nós vemos ali em Gênesis 4 o primeiro problema familiar, onde Caim mata o seu irmão Abel porque ofereceu uma oferta agradável a Deus. E Caim não ofereceu. Então, por inveja, Caim mata Abel. Olha o que diz então da descendência de Caim aqui nesses versículos, a partir do versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres. Lameque às suas mulheres. Já começa assim. Ada e Zilá. Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Olha o coração perverso deste descendente de Caim. Como, a partir do pecado, pessoas escolheram caminhar próximo de Deus ou completamente distantes. Tanto que na época de Noé, literalmente todas as famílias praticamente estavam distantes, a não ser a família de Noé. E a gente vai ver de quem que Noé é descendente. Olha então a sequência desse texto. Versículo 25 em diante. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete. Ou seja, Abel havia morrido e tiveram outro filho chamado Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Enos significa fraco, frágil. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha a palavrinha que profunda. Talvez até ali havia uma certa... Adão e Eva, eles tinham um certo relacionamento onde eles buscavam a Deus. Mas toda outra geração, por conta do que aconteceu com Abel e Caim, principalmente, o seu afastamento, não havia uma busca por parte de Caim e nenhum daqueles descendentes. Eles estavam cada vez mais perversos. Mas a partir do neto ali de Adão, o que diz eles começaram a invocar o nome do Senhor. Eles só começaram a buscar aquele que somente ele poderia satisfazer o coração deles. A profundidade disso é que a gente vê depois a sequência, Enoque era um dos descendentes dele, aonde ele se achava com Deus e não se achava mais na terra, se aproximava de Deus e não se achava mais na terra, ele foi arrebatado. Nós vemos Noé, a única família da terra preservada, que estava próxima, porque muito antes seus ascendentes começaram a invocar o nome do Senhor. Com muita seriedade, o que eu digo isso é que se você quer ver uma geração transformada, comece pela sua família. Porque quando seus filhos começarem a buscar o Senhor e conhecer o Senhor gradativamente, levarem as outras gerações, a gente vai ver uma geração de cristãos de 10, 15 gerações e uma igreja inteira formada praticamente por isso, porque um homem, uma mulher foram fiéis e buscaram e invocaram o Senhor. Como a gente não percebe isso a curto prazo, mas por conta desse versículo, até hoje nós invocamos o nome do Senhor. Houve pessoas fiéis que lá do início começaram a invocar. Então essa é a profundidade. Salmo 62:1 é um salmo onde diz: a minha alma descansa somente em ti. Dele vem a minha salvação. Eu tenho um anseio, eu tenho um problema no meu coração que vem do pecado, eu tenho ansiedades, eu tenho tantas coisas, mas ela descansa no Senhor. Dele vem a minha salvação. Por isso, se a iniciativa é do próprio Deus, o passo seguinte é o nosso. E esse é o nosso passo de retorno. Essa é a nossa característica nesse momento.
Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele está ali para nos escutar e a gente pode conversar e ter essa liberdade. Assim, nós vamos então para o nosso último ponto dessa manhã, que é o quinto ponto, a conversa. E aqui talvez é onde a gente percebe mais características que nós talvez acertamos e erramos e como, a partir dessa conversa, nós entendemos o que a oração faz toda a diferença. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Deixa eu ler aqui esse último texto. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Lembra que a gente falou do Antigo Testamento, como Deus estava se revelando a cada geração, em cada momento, dando a iniciativa desse relacionamento. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O que nós vemos? Deus, ele se manifesta conosco, ele conversa conosco. A sua palavra, ela está impressa na palavra de Deus, na Bíblia. Porque assim nós vemos o que os profetas disseram, assim nós vemos o que Deus disse no passado, assim nós vemos o que Jesus disse, como ele viveu, e assim nós vemos depois o que os apóstolos, seus discípulos, foram mostrando para a igreja desde o princípio. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o que Deus fala para conosco. E é por isso que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos sobre Deus e sobre nós mesmos. A Bíblia é um manual da nossa própria vida. Nós vemos as nossas insatisfações, nossas tristezas, nossas preocupações ali, mas nós encontramos quem Deus é. Eu gosto de pensar que a Bíblia é o beabá de Deus. É aquele livrinho, a Elisa tem uns livrinhos de criança, que ela tem 2 ou 3 palavras em cada folha. A gente fala, nossa, que simples, que ridículo. Me parece que a Bíblia é assim pra gente, porque Deus é tão mais complexo, tão maior, tão mais profundo, que a Bíblia é um material simples para que a gente possa entender de alguma forma a sua grandeza, mas a gente não consegue entender nenhuma parte, porque é tão grande, é tão maior, é tão maravilhoso, que a gente está simplesmente conhecendo a cada dia. O que eu quero dizer com isso? Se você quer aprender a orar, você precisa ler a Bíblia. Sem a palavra de Deus, a gente vai ter uma oração superficial, a gente não vai crescer na nossa oração. Mas e eu não estou dizendo aqui de palavras bonitas, palavras rebuscadas. Dizia um teólogo também que só pela pessoa orar em público, ele já sabia se essa pessoa tinha um relacionamento profundo ou não com Deus. Independente das palavras usadas, mas sim pela intimidade que ele tinha com Deus. E aí o cara que escreve o livro, ele fala, depois daquilo eu nunca mais orei em voz alta, porque esse cara já sabia o que eu estava fazendo. O que eu quero dizer com isso é que tem um teólogo também que ele fala, Edmund Clowney, um cara antigo também, que dizia assim, a Bíblia não apresenta a arte da oração. A gente não vai ver na Bíblia, a gente vai ver assim, como nós podemos orar, como em Mateus 6, que Jesus diz, vamos ver características, princípios, mas a Bíblia não apresenta a arte da oração, ela apresenta o Deus da oração. E quando nós conhecemos sobre esse Deus, nós vamos aprender a nos relacionar. Se você é casado, você sabe muito bem como você aprende sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Você vai gradativamente conhecendo mais. O Ben e a Leni estavam aqui antes, não sei se ainda estão, mas eu sei que eles fizeram 50 anos de casado. 50 anos de casado para conhecer uma outra pessoa é um bom tempo de caminhada. Agora, como é que está a nossa caminhada com Deus? Quanto tempo a gente conhece? Quanto mais a gente conhece? Eu tenho aprendido da Sofia as coisas que ela gosta e não gosta. As coisas que ela não gosta, a gente aprende rápido, e as coisas que eu não gosto também, ela aprende bem rápido. Mas as coisas que cada um de nós gosta, a gente vai aprendendo. Como é especial quando a pessoa se agrada com o que nós fizemos, porque funciona assim. A primeira coisa, o primeiro presente que eu dava para a Sofia era chocolate. Eu pensava, vou dar o melhor chocolate que eu consigo pensar, um Ferrero Rocher. E eu dava para ela. E ela distribuía entre todas as amigas, porque ela não é muito de chocolate assim, ela não come quase. Eu falei, poxa, tudo que eu dava. Aí eu dava flor para ela. Ela deixava num vasinho, mas o vasinho ia estragando e tudo mais, porque ela não é muito de flor. Agora, se eu levo ela para um jantar bonito, para comer uma comida especial, ela se sente amada. Por quê? Porque eu estou conhecendo a minha esposa cada dia mais, aprendendo a como ela se sente amada. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos coisas que honram a Deus, que o agradam, que o alegram no seu coração, como, por exemplo, o coração humilde. E nós vemos outras coisas que Deus rejeita, como o coração orgulhoso.
Se você chega diante de Deus com um coração orgulhoso, dizendo, Deus, eu estou certo, os outros estão errados, isso aqui, você não está agradando o coração de Deus. E é por isso que nós precisamos conhecê-lo a cada dia. Por fim, 3 características para eu terminar. Como falamos? Primeira coisa, a Elisa está aprendendo a falar. E ela fala papá, mamá, ela fala poucas palavras ainda. Mas como é engraçado, porque quando a gente está ensinando nossos filhos a falar, a gente percebe que nós que ensinamos, eles repetem o que nós falamos. Se a Elisa não estivesse em um lugar que alguém falasse, ela não ia aprender a falar, porque ela repete o que nós fazemos. Assim nós oramos. Como nós falamos com Deus, nós aprendemos através da palavra dele, a como falar. Assim é a nossa iniciação para a gente aprender a falar com Deus de novo. Não é questão de palavras rebuscadas. Existem pessoas tão simples que mal sabem ler, mas têm um relacionamento tão íntimo porque anseiam conhecer mais de Deus a cada dia e investem tempo em conhecer um pouquinho mais da sua palavra. Segunda característica, por que oramos? Olha os livros de Salmos, e a gente vai ver depois um pouco mais sobre isso. Os Salmos refletem muito bem o teor da oração. Existem salmos de murmuração, de desabafo, de pedidos, mas também tem salmos de louvor, de adoração, de alegria, porque nós oramos a um Deus que é multifacetado, ou seja, tem várias características. Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso pai, mas também Ele é nosso pastor, Ele é o nosso rei, Ele é o Deus soberano de todas as coisas. E em cada momento você pode conversar com Ele de uma maneira diferente, porque Ele tem todas essas facetas. Nós falamos porque nós temos a necessidade de contato com Ele. E por fim, a quem nós falamos? Se nós não conhecemos mais a Deus, e olha como é profundo e difícil isso de entender. Se eu não conheço mais a Deus, eu acabo orando para um Deus, com letra minúscula, que Ele fala o que eu gosto de ouvir e que eu queria escutar. Ou provavelmente uma versão incompleta do Deus que nós cremos. Se eu não conheço Ele, eu estou orando a bel prazer, para um Deus que eu estou inventando. Eu estou colocando uma caixinha. É aquela ideia de Deus é bom, então Ele vai me dar o carro do ano, porque eu pedi, dar-se-vos-á, não é assim? Então, cadê meu carro? Então, Deus não é bom. Isso é uma falta de interpretação bíblica, é uma má interpretação bíblica. Deixa eu dar 2 exemplos. Com 20 e poucos anos, com 17 anos, eu terminei um namoro que eu tinha iniciado, eu vi que não agradava muito a Deus, e aí eu lembro que naquele momento eu fiz uma oração para Deus. Eu disse, Deus, a próxima menina que eu namorar, que eu me relacionar, eu vou casar com ela. E passou um bom tempo, e lá com meus 23, 24 anos, então eu conheci uma menina no seminário lá em Atibaia, e eu comecei a orar falando, Deus, lembra do nosso trato? Então tá aí, ó. Então, se eu vou namorar, é porque é para casar. E aí eu fui vivendo assim. Todo mundo estava tranquilo, nós namoramos, começamos o namoro, eu falei, bom, já posso comprar aliança porque a promessa tá feita, vou casar. Passa então 2 meses. E ela pede para terminar comigo, porque ela não estava sentindo muito bem com o namoro, não era realmente o que ela queria. E eu me senti profundamente irritado com Deus e profundamente usado por Deus no sentido de, puxa, eu fiz um trato e Ele não honrou o seu trato. A verdade é que Deus não tem compromisso com os nossos tratos, o que nós fazemos. Deus tem compromisso com a sua palavra, com todas as promessas e tudo que Ele fez. Agora, eu dizer que eu vou criar um trato e falar, Deus, ó, tem que ser assim, tá? Porque não tem compromisso com o meu trato. O que eu comecei a perceber é que o meu coração, ele precisava estar diante de Deus e entender várias entrelinhas, que depois eu comecei a entender como eu fui ansioso para aquele namoro, como eu precisava, como tinha coisas que Deus tinha transformado no meu coração. Segundo exemplo, existe um pastor lá do século XVIII chamado George Whitefield. E esse homem, ele diz a história que ele teve um filho. E esse filho simplesmente ele declarou na pastor. E tanto que ele deu o nome para o filho de John, por causa de João Batista. Então ele começou a pregar para todo mundo, dizendo, eu estou profetizando na vida do meu filho. Esse meu filho vai ser um grande pastor, vai ser um grande pregador. Com 4 meses de vida, esse bebê, ele teve uma convulsão e veio a falecer. E aí a história diz como esse homem, ele começou a entender um pouco mais o quanto não era ele que ia criar diante de Deus, e ele não podia botar Deus numa caixinha dizendo, Deus, tem que ser assim, tá? Eu determinei, eu acho que é assim, então os meus planos para os meus filhos vai ser assim, ou os meus planos para minha família vai ser assim. Deus é um Deus muito maior que não se enquadra em nenhuma caixinha.
E esse homem, ele vai contando o testemunho depois, como ele foi se aproximando muito mais de Deus depois, e entendendo quem Deus era, e não quem ele queria que Deus fosse. A palavra de Deus é a base da conversa. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos aprender a nossa arte de orar. Para concluir, então, a oração, ela é um exercício a ser desenvolvido. Quanto mais tempo passa, mais a gente está aprendendo a se comunicar com Deus. Mais uma vez, eu repito, não são palavras rebuscadas, ou o quanto eu sei de exegese ou disso, mas é o quanto eu leio a palavra e eu deixo que a palavra fale ao meu coração. É quanto realmente eu me debruço sobre quem Deus é, eu quero conhecer mais dele. E isso faz toda a diferença, é um exercício, a cada dia eu vou conhecer mais. O último exemplo, eu tinha um professor do seminário também, agora já falecido, chamado Carlos Oswaldo. Ele era um homem que tanto lia a Bíblia que ele escreveu a tradução da NVI em português. Então ele realmente leu muito, aprendeu sobre as línguas originais, aprendeu sobre tantas coisas. E eu lembro no último ano que eu tive aulas também com ele, o quanto uma capela, né, uma mensagem que ele trouxe pra gente, ele chegou lá na frente e ele começou a compartilhar a palavra de Deus com emoção, com alegria, comunicando com uma leveza no coração, que ele terminou aquela mensagem dizendo: eu quero concluir com uma ilustração diferente. Semanas atrás eu comecei a ter um mal-estar e eu descobri que eu estou com câncer. Louvado seja o Senhor, eu quero viver esse câncer para a glória dele, eu quero caminhar junto com ele em meio a essa dificuldade. Todo mundo começou a se olhar e falou: esse cara não está falando isso. Sério, que ele pregou com alegria, com tranquilidade no coração, e agora ele está compartilhando sobre o que está acontecendo, que talvez ele não tenha muito mais tempo de vida, ele está tranquilo. É porque o relacionamento dele com Deus tem sido profundo, estava sendo profundo. E é perceptível como tantas vezes ele orava, como tantas vezes se aproximava, até que a gente viu o efeito disso diante de uma mensagem difícil. O seu coração estava leve, porque ele aprendeu durante a vida inteira a se relacionar com Deus. Esse mesmo professor, ele se converteu no 3º ano do seminário. Então, o que eu quero dizer é que não depende de quanto tempo necessariamente, se nós desde criança conhecemos a palavra de Deus ou desde adultos. Envolve, sim, o quanto eu tenho lido a palavra de Deus. Esse cara, no 3º ano, conheceu a Deus. Ou seja, ele passou como um perdido, conhecendo sobre um Deus que ele não tinha relacionamento. Depois disso, começou o seu relacionamento de uma maneira profunda. Enfim, a oração é algo profundo que a gente pode aprender a cada dia. E meu estímulo, eu volto a falar desde lá do começo, que a gente possa entender a necessidade da oração como algo profundo e algo que a gente se empolga cada dia mais. De minha parte é isso.